Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nagira Albano, né? Hoje é dia 18 de maio de 2025, domingo. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Oh, glória, né? No momento João 3:30 hoje, né? A gente vai estar vendo Deuteronômio, né? 6, né? A gente estudou ontem, né, sobre os 10 mandamentos que Deus, né, deu para o povo, de novo, reforçando ali para a nova geração, né? O novo mandamento é dado para uma nova geração, né? A qual Deus fala com Moisés, né? Mostrando ali, fazendo o povo lembrar de 40 anos atrás que ele havia dado, né, os dez mandamentos, e agora Deus estava passando para essa nova geração, né, a qual aqueles de 20 anos, né, para cima morreram, e a nova geração que não murmuraram é a que vai entrar na terra prometida. Foi o que a gente estudou ontem, né? E ainda lembrando que no mesmo é, nesse Monte Sinai aqui, né? É o mesmo Monte Horebe, que é o mesmo lugar onde, né, Deus fez o chamado para Moisés, aonde Moisés, né, ele estava lá cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, né, e ali ele acabou atravessando o Jordão e acabou indo para o Monte Horebe. Eu creio que foi o próprio Deus levando ele, né? E ali, né, ele via aquela sarça se queimando e ele foi ver de perto o que era, né? E Deus viu, falou assim: Moisés, 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 né? E aí teve o chamado de Moisés para levar o povo, tirar o povo ali da escravidão do Egito e tá levando o povo para a terra prometida que manda leite e mel. Isso você vai estar vendo no Êxodo 3, tá? E ali a gente vai ver, acho que no 16, 17 ali, que vai estar falando da terra que manda leite e mel, os Jabuseus, os Etis, os Cananeus, os Amorreus, né? São 7 nações, a qual o povo de Israel vai estar lutando, né? Para estar tomando posse da terra prometida 40 anos depois, né? Da saída ali do Egito, né? Por causa da desobediência. Então, vamos lá. O grande mandamento, amar a Deus, tá? Esta é a lei, isto é, os decretos e as coordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, esta é a tua palavra no momento João 3:30. Deus, eu te peço que o missionário Nadir Albani desapareça, mas que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal é simplesmente pregar a tua palavra santa e preciosa, Aramanda Suda, como ela é, Pai. Aleluia, Deus. Deus, que este canal, Senhor, venha alcançar pessoas, Pai, no Brasil, fora do Brasil, no mundo inteiro, pessoas que realmente querem aprender da tua palavra, não somente da Bíblia, Pai, né, que querem ter um momento contigo, Senhor. Senhor, me perdoa, porque eu tenho sido tão falha, Pai. Aleluia, Senhor. Me ajuda a ter um compromisso contigo real, Senhor, pregando a tua palavra como ela é. Oh, Senhor, me perdoa, Pai. Senhor, Deus, me perdoa. Senhor, me perdoa pelas mensagens. Eu não tenho sido obediente. Eu não tenho, né, acordado 5:30 da manhã, como o Senhor quer. Tenho acordado tarde. Tenho feito a live tarde. Me perdoa, meu Deus, tem dia que eu não tenho feito, né? E ontem o Senhor usou a tua serva ali, né? Ontem não, hoje o Senhor usou a tua serva, né, para estar falando comigo, e me perdoa, Pai, né? E abençoa a missionária Adriana, a qual o Senhor usou para falar comigo ali, né, no nosso ministério, Deus, a qual estou congregando, que o Senhor abençoe ela cada dia mais, Deus, e que eu venha colocar minha casa em ordem, né? Voltar, tá acordando 5:30, tá jejuando, tá fazendo tudo certinho como tem que ser feito para ministrar a tua palavra, porque a tua palavra é santa, né? E é um chamado, né, meu Deus? É um chamado. Amém? Ah, irmãos, não vou pedir perdão, não, porque é um chamado que eu tenho, né? De pregar a palavra do Senhor assim no canal, e o Senhor me deu uma hora de acordar às 5:30, né? Tomar banho, orar, estudar e depois fazer. Eu não tenho feito, tá? Não tenho. Eu tenho feito, né? Mas não tenho feito conforme Deus quer, né? E Deus me cobrou hoje no culto. Então, assim, é bem complicado, né? Porque às vezes a gente é desobediente, né? Eu sou uma ovelha desobediente, confesso, né?
Então, assim, é o dom que Deus me deu, é o dom de pregar, de ministrar, né? De fazer visitas. É... Esse é o meu chamado, né? Como missionária. E também tem a parte de psicóloga, que não, se muitos não sabem, eu sou psicóloga também, pela misericórdia do Senhor, para fazer o chamado do Senhor, né? Mas eis-me aqui, Senhor, tá? Eis-me aqui. É que Deus possa falar aos vossos corações, como Deus falou no meu, né? E cada vez que eu leio a palavra do Senhor, eu viajo, né, igreja? Porque eu tenho um chamado de ministrar. E ministrar não é fácil, né? Ainda mais quando a gente está no tempo ao qual o evangelho é um evangelho misturado, né? O Senhor aqui com o povo de Israel não queria que o povo se misturasse com o povo da terra que manda leite e mel, né? Os Jabuseus, os Eveus, os Amorreus, os Hititas, né? Hititas, porque era povo pagã, né? Tinha muita misturança, tinha adoração a ídolos, a bois, a deuses pagãos, né? E a igreja hoje não está tão diferente, né? Do que o povo de Israel, né? Vai estar passando futuramente o que aconteceu com ele, né? Hoje está acontecendo, infelizmente, nas nossas igrejas. Que Deus venha ter misericórdia de nós, né? Mas eu estou aqui para simplesmente para pregar a palavra do Senhor, amém? Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que lhes ensinasse para que vocês as cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. De modo, vocês e seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos e que lhe ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ou se obedeça ao Israel, assim tudo lhe irá bem, né? E você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados, né? Então Deus, ele já tinha prometido para os patriarcas, né? E ele confirma, né? É, com, é, com Moisés, né? No Êxodo ali 3, versículos 16 e 17, né? Então a gente vê a igreja que é muito sério, né? O que Deus tem com esse povo é diferente. Deus, ele quer que eles temam. Deus, ele quer também de mim, de você, que a gente venha temer, né? Que a gente venha temer a Deus, que a gente venha obedecer ao Senhor, né? E os seus mandamentos, os decretos, coisas que Deus separou para mim e para você. Igreja, vida longa, né? A gente vê, igreja, que esse povo, eles estavam indo para uma terra transitória, mas Deus tem algo eterno para mim e para você, né? Então Jesus, quando ele veio, ele foi para o pó de Serodia, né? Ele ressuscitou de Serodia, foi para o pó e falou assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, né? Então, quando ele vai, a expulsão de Deus desce. E quando a expulsão de Deus desce, ele nos garante, né? A salvação, a eternidade com Cristo, né? O povo aqui foi para uma terra que manda leite e mel transitória. Moisés estava levando o povo para uma terra passageira, mas Jesus, ele nos leva para uma terra, Ramanda Sudecomanai, né? Aonde a vida eterna, né? Aonde a nova Jerusalém, que vai descer dos agentes, manda Sudecoma, né? E aqueles, né? Jesus falou ali pro ladrão da cruz assim, ele falou assim, lembra de mim? Ele falou assim, sim, hoje mesmo estarás no paraíso. Ou seja, se eu e você morremos agora, igreja, você tenha certeza que a gente vai estar, né, no descanso, né? E quem não morrer? Não, vai estar ali se preparando para a inauguração do inferno, porque o inferno não inaugurou ainda, né? A gente sabe que o inferno não inaugurou, a gente tem que entender que o inferno ainda não inaugurou, tá? Ele vai ser inaugurado ainda, tá lá em Apocalipse, ok? Então é muito sério, né? Oh, meu Deus do céu, Deus tem que falar e Deus tem que mandar mostrar. Peraí, só um minutinho que eu vou achar lá para me falar para você. Ô, igreja, o inferno, vamos lá para Apocalipse 20, né? Versículo 7 diz assim: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-la para a batalha. Seu número é como areias no mar. As nações marcharão para toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde como enxofre, onde já havia sido lançada a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo sempre, né? Então, é algo que vai acontecer, né? Então, a igreja é muito sério, né? Quando fala disso, igreja, a gente tem que ter temor de Deus, sabe? Porque
Vamos continuar. E diz assim, vamos lá. No 11. Depois viu um grande trono branco que nele estava sentada a terra e o céu fugiram da sua presença e não encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado no livro. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nela havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo, ou seja, né, a segunda morte, né, porque eles morrem e são atormentados. Depois eles vão ser atormentados eternamente, tá bom? Então, igreja, isso é muito sério, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso, porque eita Deus, né? A gente fala, falando tá no inferno. Não, ele tá sendo preparado para ir pro inferno, porque ainda tem um julgamento, né? E aí, o inferno vai ser inaugurado. Peraí, só um minuto. Então, igreja, desculpa que eu fui com o café. Então, a gente vê, né, que o inferno, né, ele não foi inaugurado. A gente vê em Mateus, deixa eu ver, peraí. A gente vê no livro de Mateus. Não, é outra coisa, meu filho. Aqui, ó. Aqui, Mateus, aqui, ó. Diz assim, ó. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, né? Então, esse é o próprio Jesus falando ali na separação. A gente acabou de estudar isso agora em Apocalipse 20, não foi que a gente acabou de ver? Apocalipse 20 vai estar falando sobre isso. A gente acabou de estudar isso, que vai ter ali o julgamento, né? Uma separação. Então, a igreja é muito sério, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual. Porque vai dizer assim, ó, aqui, né, os livros vão ser abertos, né? E aí, né, vai ser a destruição de Satanás e os mortos são julgados. Então, não tem para onde correr, né? Então, a gente tem que estar sempre atento sobre a nossa vida espiritual para com Deus, tá? Porque Deus, ele não deixou ninguém, tá? Vamos dizer assim, inocente, tá? Por quê? Porque a tua palavra está dizendo isso, ok? Então a gente tem que estar bem atento, tá bom? Sobre a nossa vida espiritual. Porque aquilo que você decide hoje aqui, tá? Vai ser o que vai acontecer com você após a sua vida, após a sua morte, tá? E Deus não tem ninguém, Deus não tem um culpado por inocente, nem um culpado e nem um culpado por inocente, nem inocente por culpado. Então a gente tem que estar sempre prestando atenção, né? Por isso que Deus diz assim, né? Por isso que eu falei para vocês aqui que na Bíblia diz, né? Como a gente acabou de ler aqui em Deuteronômio 6, versículo 6. Ou se obedeça a Israel, assim tudo lhe irá bem, né? E será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Eles foram para uma terra transitória. Eu e vocês já para uma terra, foram passageiras, já não existe mais a terra que manda leite e mel, né? Já foi, eles foram dispensados, foram dispersados no mundo inteiro e assim vai. Agora, recentemente, né? Que em 1948 que Israel voltou a ser capital e em 2017, 18, Donald Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Então, assim, é coisas recentes, né? De menos de 100 anos. Mais de 4 mil anos depois, está acontecendo as promessas de Deus para o povo de Israel, depois de eles serem espalhados, depois recolhidos, né? Por adorarem outros deuses. A gente vai estar estudando sobre isso. Por quê? Porque a terra que manda leite e mel era uma terra de pessoas idólatras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque para mim, nos dias de hoje, para mim e para você, a idolatria, ela reina nos altares, nos púlpitos, nas ruas, né? Mulher que idolatra marido, idolatra filho, e deixa de adorar a Deus, né? E isso, muitas vezes, vai nos deixar de entrar na terra que manda leite e mel. Se eu não me engano, eu fiz um estudo sobre Apocalipse. Se vocês procurarem em um dos meus vídeos, tem um estudo sobre Apocalipse, porque eu terminei de fazer o estudo de Apocalipse, Deus falou assim, já entra de Gênesis a Malaquias, né? Aí, né? Mas se não me engano, tem esse estudo, né? Se eu não me engano, não. Eu fiz que Deus mandou e tem esse estudo. Então, vocês prestem atenção, né? A gente tá falando de algo
passa o dinheiro pro povo de Israel, mas pra mim, pra você é algo eterno. Então, o inferno, né, ele não foi inaugurado, tá? Então, por isso que, vou abrir uma ressalva assim, quando tem o rico e Lázaro, né? Lázaro era pobre aqui na terra, ele era pobre, Lázaro era pobre, Lázaro ele era perebento. Então você entende, havia um abismo entre Lázaro e o rico, né? Me chama muita atenção que Lázaro aqui na terra, ele era todo rico, todo nojento, todo cheio de frescurite. E diz a palavra que o pobre comia das migalhas que caía do seu pão, né? E era coisa terrível. E assim, e os cães, né? Lambia as chagas de Lázaro, né? Então, e me chama muita atenção que quando chegou nesse determinado momento que ambos morreram, né? A palavra diz que o mendigo ali, o pobre, ele foi para os seios de Abraão, ou seja, descansar, tá? Mas o rico não. O rico, ele ficou atormentado, tá? Isso a gente vai estar vendo em Lucas 16, tá? Versículo 19 ao 31, tá? Vou só ler os versículos aqui, diz assim, 22. E chegou o dia que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. Quer dizer, ou seja, o pobre não, o mendigo não foi sepultado, ele foi jogado fora, né? Mas tem uma alma que é muito importante, uma alma que é eterna, né? E no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: ó pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste lugar. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas. Ou seja, gente, quantas pessoas é rica, então não quer sinônimo de... aqui já derruba a teologia da prosperidade. Não é sinônimo de salvação, tá? Boa, enquanto Lázaro recebeu coisas más, agora, porém, está sendo consolado aqui, você está em sofrimento. E, além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para o nosso lado ou para o seu lado não conseguem. Não conseguem. E aí, desmistificando outra também religião, diz assim, ele respondeu: então, eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, né? Deixa que ele os avise, a fim de que ele não venha também para este lugar. Oh, deixa eu voltar. Não, Maurício, não volte, acabou, tá aqui, acabou, né? Manda Lázaro. Não, Lázaro não vai. Como assim? Lázaro vai voltar para seus irmãos? Aí, olha só que ele responde. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém entre os mortos fosse até ele, se arrepende. Ui, como assim? Abraão respondeu: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscitasse dentre os mortos. Então, reencarnação cai por terra, na igreja. Então, Jesus, ó, ele morreu e ressuscitou no terceiro dia para que tenhamos vida em abundância na salvação, né? Não sei porque eu tô indo para esses lados aqui, que Deus possa ser que alguém que vai ouvir este vídeo, Deus tenha essa palavra para você, né? Hoje mesmo, a mãe de um amigo do meu filho faleceu, né? E ela saiu e simplesmente não voltou mais, né? Ela foi fazer uma coisa de meia hora e teve um acidente e ela faleceu e não voltou, né? Deixou um menino de duas crianças, uma criança e uma adolescente. Igreja, e eu refleti muito, né? E fiquei pensando, falei, meu Deus, você vai sair para comprar alguma coisa e você não volta? Como assim? Nunca mais? Igreja é muito séria, igreja. A gente tem que estar com a nossa vida pautada no Senhor sempre, tá? Sempre, né? Então, nós temos que ter uma vida pautada com o Senhor sempre, porque é muito sério, tá? Enquanto a gente tem vida, a gente tem salvação. Fechou os olhos, igreja, já era. Aqui vai voltar pro pó da terra. Já sabe, né? E a alma e o espírito vai para quem? Então você vigia. Vamos continuar. Ô, só Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, tá? Tô no 6:4. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-nos com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então Deus falou assim: vocês têm que todo o tempo ensinar os seus filhos a adorar Deus. Quem sou eu, Deus? Quem sou eu, né? E aí ele diz assim, no 8,
amarre-as com um sinal no braço e prenda-os na testa. Olha, os judeus levaram isso tão a sério que eles andavam com uma caixinha. Eles andam, né? Não sei, acho que anda ainda, né? Porque eles seguem a lei de Moisés. Diz assim, né? Eles andavam com uma caixinha amarrada, né? Diz assim, né? Eles levaram muito, muito afinco. Diz assim, ó. Escreva os batentes da porta. Você sabe que tem... os judeus, né? Tem no batente da porta da sua casa, né? As escrituras ali dentro de uma pequena madeira ou metal. Fica ali na porta da casa. Então eles levam muito a sério, né? E os filactérios, né? Que é que eles põem no braço, na testa ali, né? Com os versículos. Eles levaram literalmente, né? A sério isso. Então é muito sério, sabe, igreja? Porque a gente tem que atar a palavra do Senhor no nosso coração, né? A gente vê que esses mesmos aqui que tinham amarrados na testa e no braço, né, e na porta, foram os mesmos que, né, conhecendo a lei, crucificaram Jesus, porque não aceitava o Messias pobre, né? Mas glória a Deus por isso, porque eu e você fomos enxertados na videira verdadeira que é Cristo, ok? Deus tinha um propósito também comigo e com você de estarmos aqui. Exortação à obediência. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dará a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construirão. Então, a terra já vai estar pronta, né? Eles não vai precisar construir, né? Então, oh meu Deus do céu, né? Então, essa terra e boas cidades que vocês não construíram. E com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisterna que vocês não cavaram, com vinhas e oliveira que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficaram satisfeitas, tenham cuidado. Então, Deus mostrando aqui, né, como vai ser a terra que mana leite e mel. Eles vão estar pegando o quê? Tudo prontinho, né? Deus vai estar entregando para eles tudo pronto, né? Porque Deus, ele mostra ali, né, que ele é fiel, né? Que eles não devem esquecer. Vai estar tudo pronto, a bênção vai vir. A terra é uma terra literalmente perfeita mesmo, assim, literal, que mana leite e mel, né? Vai estar prontinha, né? E aí Deus disse para eles assim, igreja, olha que coisa linda, né? Tenham cuidado, não esqueça o Senhor que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto e jure somente pelo seu nome. Por quê? Porque naquela redondeza havia muita... os jebuseus, os demais povos pagãos, eles eram pagãos mesmo, idólatras, e cultuavam outros deuses, e muitos deuses, né? Então, assim, Deus está alertando eles, por causa que aquela cultura, eles tinham uma cultura pagã, tá? Aquelas 7 nações agora iam tomar posse, tinha uma cultura totalmente pagã, tá? Então, essa é a terra que eles iam entrar, ok? Vamos continuar aqui. Gente, que tremendo, né? E aí diz assim, não siga outros deuses, aqui, ó, desculpa. Não siga outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Pois o Senhor, o seu Deus que está no meio de vocês, é Deus zeloso, né? E a ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês e ele os banirão da face da terra. Então, assim, não vai se idolatrar, se misturar com a idolatria deles. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em massa, lembra? Lembra que eles fizeram em massa? Né? Então, aí a gente vê, vamos lá, 17. Obedeça cuidadosamente aos mandamentos do Senhor e o seu Deus, os seus preceitos e decretos que eles ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhe vá bem. E vocês entrem e tomem posse da boa terra. Então, igreja, se a gente trazer para os dias de hoje, né? Deus, ele quer que a gente faça tudo certo. Porque nós somos o povo escolhido de Deus, né? Enxertado na videira verdadeira. Então, nós somos judeus, mas nós somos enxertados, né? Então, e Deus estava dando ordem para esse povo e para mim e para você também. E que a gente tem que se desviar da mentira, dos enganos, da idolatria, da prostituição, do adultério, da fornicação, do homossexual. Tudo que desagrada a Deus, a inveja, a mentira, a calúnia. Igreja são muitas coisas, né? Esse povo de Deus, eles tinham uma receita que Deus tinha dado para eles, tipo uma receita. Vocês têm que se arriscar, assim, tá? Para eles, igreja, era literal. Se não cumprisse, era morto, era fulminada. Agora eu e você temos a chance de nos arrepender no dia de hoje. Porque nós temos um mediador, né? Que ressuscitou o terceiro dia, que é Jesus, isso é. Moisés era um mediador carnal, né? Agora Jesus, ele disse, eu vou para o Pai e vos deixarei o Consolador. E ele foi e deixou.
Tá lá em Atos, né? 1, 2, 3. A gente vê a igreja primitiva ali como a descida do Pentecoste, né? A história da igreja do Senhor. Então vamos prosseguir. Expulsando todos os seus inimigos diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esses preceitos, decreto e ordenança que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês, aí vocês vão dizer assim, ó. Vocês lhe responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão forte. Então, igreja, o povo tinha história, né? Então é diferente a história do povo de Deus. Apesar, né, que o povo a gente vai ver que depois vai esquecer com facilidade. Mais no 22. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas eles nos tirou do Egito para nos trazer cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos antepassados. Quem foi? Abraão, Isaac e Jacó. Ok? Então, igreja, é muito forte, tá? No 24, o Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos, sempre fôssemos bem-sucedidos. Então, tinha o quê? Que obedecer a Deus, tá? E que fôssemos preservados em vida como hoje se pode ver, né? E se nós aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Né, igreja? Então, Deus tinha feito promessas de abundância para esse povo. A gente sabe que o povo, depois, mais pra frente, a gente sabe que acontece muitas e muitas outras coisas, né? Mas Deus, Aranda, Surimide, Komanai, anunciou, explicou para o povo, mostrou o caminho verdadeiro, o caminho certo. Então, igreja, essa é a terra que mana leite e mel. Eles acharam prontinha a igreja. É tudo muito tremendo, né? Então a gente vê que Deus, nossa, aleluia, glória a Deus, né? Os 400 anos no deserto, os 40 anos rodando, né? Os 400 anos no Egito, desculpa, e os 40 anos rodando no deserto, Deus ainda permitiu que esse povo recebesse uma terra toda pronta, igreja. Prontinha, 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 né? Aleluia. Que Deus abençoe vocês e possa falar melhor aos vossos corações. Fiquem na paz.